Olá galera, olá pessoal da Escola Júlia Lopes de Almeida e da Escola Ivo de Aquino. O professor vai fazer uma videoaula bem simplesinha para que vocês possam compreender e já assimilar um pouquinho do conteúdo que posteriormente nós vamos terminar de trabalhar em sala de aula, tá bom? E eu sei que isso vai ser logo, se Deus assim permitir. Galera, é o seguinte, nós vamos iniciar a Reforma Protestante contra a Reforma, né? E aí falando um pouquinho sobre a Idade Média, um contexto um pouco mais histórico, então por isso que eu tenho que explicar um pouquinho para vocês. Escutem. Do século V ao século XV, aproximadamente, são 1000 anos ali, a Idade Média, esse tempo de extensão. Quem mandou e desmandou, uma das maiores autoridades durante essa época, sobretudo nos últimos períodos, foi a Igreja Católica, tá? Romana, né? A Igreja detinha grande parte das terras de toda a Europa, né? E não só isso, eles detinham também a parte psicológica das pessoas. Eles sabiam como interagir e como fazer com que as pessoas acreditassem naquilo que eles estavam falando. E aí o que acontece? O povo era muitas vezes coagido, não tinha muita interpretação, eles vão falar assim, professor, mas naquela época o pessoal não sabia ler. Gente, pouquíssimas pessoas tinham contato com a escola. A escola era um privilégio. Então esse é mais um momento de vocês agradecerem por terem uma escola, por terem professores que estão ligados com vocês e sempre prontos a atender e sanar as dúvidas e transmitir conhecimento, tá bom? Escutem bem, a Igreja Católica estava cometendo algumas coisinhas que não era muito legal. Eu já falei isso no vídeo anterior, que era a venda de indulgências. Eles cobravam pelo terreno no céu, né? Os cristãos acreditam, né, piamente nessa dualidade do céu e do inferno, certo? A gente tem que respeitar todas as religiões, mas esse contexto pede que a pessoa explique isso. Eu sou um cristão, então a gente pode falar isso com um pouquinho mais de propriedade. Para nós existe o céu e o inferno, ou seja, as pessoas naquela época não tinham conhecimento com propriedade da Bíblia, porque eles não sabiam ler. Então a Bíblia já estava escrita no latim, que é uma língua antiquíssima romana. Então o povo que não sabia ler nem, digamos, no seu próprio idioma, na Alemanha, né, que naquela época não era Alemanha, não era um país ainda, não tinha esses limites, mas o povo não sabia nem falar a sua língua direito, nem ler. Imagine ler em latim, era muito complicado. E a Igreja Católica usava essa forma, essa língua antiga, para confundir o povo, para que eles não tivessem contato e não soubessem o que era certo e o que era errado. Aí nós já vemos uma maldade, né, por parte deles. Mas professor, você está falando mal da Igreja Católica? Não, gente, eu estou falando que a Igreja Católica, graças a Deus, é uma bênção hoje para quem a segue, assim como as igrejas católicas que levam a pessoa mais perto daquilo que elas acreditam, né? Mas teve um período que a pessoa tem que explicar como surgiu o protestantismo. E foi durante esse período. Teve um homem que passou por algumas dificuldades e ele fez uma espécie de pacto com Deus. Martinho Lutero. Tá? Ele era um homem estudado, né? Como eles falavam na época, um homem estudado. Um homem que lutava por seus ideais. E ele estudou bastante. Porém, em determinado momento, ele sofreu algumas coisas e ele falou com Deus. Se Deus o livrasse de algumas coisas que ele estava passando, alguns momentos ruins, alguns devaneios da vida, ele entregaria a sua vida para acolher as pessoas e para transmitir a mensagem de Deus. E aí ele se torna um monge agostiniano. Mais simplificado para vocês entenderem, um padre. E ele começa a ver tudo aquilo que estava acontecendo, que a Igreja Católica estava fazendo. Pedindo dinheiro para ser perdoado por Deus, pedindo dinheiro para ter um lugar reservado no céu, um terreno no céu, vendendo pedacinhos de madeira velha, dizendo que era um pedaço da cruz de Cristo. Olha só que loucura, gente. E o povo acreditava piamente e acabava pagando. E contudo, Martinho Lutero começou a ver que isso não estava legal. Eu estou falando rapidamente para que vocês entendam essa atividade que eu enviei para vocês, tá? No caso da Júlia Lopes eu vou enviar ainda, mas na questão ali da Escola Ivo de Aquino eu já enviei. E aí o que acontece? Inicia-se uma reforma protestante. Gente, reforma por quê? Porque Martinho Lutero queria reformar. Ele queria que a Igreja Católica retrocedesse e progredisse, mudando o que estava fazendo de errado. E aí ele faz o documento. Olha só a importância de nós sempre termos algo forte, alicerçado, para quando a gente tem alguma crítica, né? Não basta fazer uma crítica, tem que colocar uma solução, tem que mostrar aonde está o acerto. E ele coloca um documento, ele faz um documento chamado 95 Teses, tá? E ele coloca, olha a coragem dele naquela época, hein? Ele coloca na porta da igreja de Wittenberg, né? Situada na Alemanha hoje, e ali ele começa todos que pudessem ver, os poucos que sabiam ler, começaram a compreender que ele estava denunciando as práticas errôneas da Igreja Católica. E aí começa um grande bafafá. Imagine, né? Martinho Lutero, que era um padre novo, indo contra a Igreja Católica, todo o clero e o alto clero daquela época, que estava no topo, mandando e desmandando. E aí começa uma reforma protestante. Ele queria arrumar as coisas que estavam erradas. A princípio,
A história diz que ele não queria criar uma nova religião, mas posteriormente, pela Igreja Católica não aceitar mudar suas práticas errôneas de início, ele então começa a montar e cria a Igreja Protestante. O ano, né? Eu vou citar o ano aqui, 1517. Dia 31 de outubro, né? Fica marcado. Então, o dia 31 de outubro não é só o dia de falarmos lá do Halloween, tal, ok. Mas também o dia de falarmos sobre a Reforma Protestante, que dá início até dá força para o Renascimento, né? Que nas artes aí que vocês estão estudando, muitos de vocês estão estudando, tem uma grande importância na história do mundo, certo? Então, a princípio seria isso. Então, a atividade que o professor está mandando para vocês, galera, tanto o sexto ao nono das duas escolas, é nesse sentido, para vocês pensarem e refletirem como é importante a gente legitimar a nossa crítica. Não fazendo mal, não querendo mal, mas de forma limpa, de forma justa. Porque toda crítica que vem através de uma violência, ou simplesmente de achismo, o que é achismo? Eu acho que tu está errado. Não, gente, a gente tem que procurar saber. E muitas das vezes o importante é mostrar uma solução, né? Mostrar empatia, se colocar no lugar das pessoas. Tá bom? Então é isso. Para vocês que estão com dúvida, é só relatarem ali, no final tem um texto, e no final tem uma perguntinha que o professor quer que vocês façam. Essa pergunta, essa atividade em especial para vocês colocarem no caderno. E eu vou cobrar quando nós voltarmos com as aulas presenciais. Tá bom? Vamos cantar um pedacinho da nossa música desse ano, que eu tenho certeza que não morrerá. Nós vamos voltar, se Deus assim permitir. Eu respeito todas as crenças, mas acredito piamente que Deus está nos dando uma oportunidade única para nós passarmos por esse momento e superarmos tudo aquilo que a gente tem de temor. E a gente vai passar sim, e a gente vai sair mais forte, se Deus assim permitir, eu sei que Ele quer. Vamos cantar um pedacinho da nossa música? Não fiquem rindo da minha voz. É a nossa música de proclamando amor e respeito esse ano, e posteriormente vamos fazer um clipe. E nunca vai ser tão visceral como esse ano, porque esse ano essa canção vai fazer muito parte da nossa vida. Vamos lá? Quando tudo se complica, quando não tem uma saída, independente da religião, busque a fé. Quando não tem solução, quando a alegria foi o que passou, procure uma saída. A parte mais bonita, ó. Não existe sonho sem lutar, não existe conquista sem perseverar. Somos todos irmãos. E literalmente, nesse momento, somos todos irmãos. Não existe pobre nem rico, nem melhor nem pior, nem todo mundo está nivelado, junto, no mesmo barco, temos que nos unir. Vamos pro refrão? Merecemos amor e merecemos perdão, e todos unidos nos tornamos irmãos. Júlia Lopes seguindo, Ivo de Aquino também, fazendo nossa parte, levando o bem. Não esqueçam de cantar essa canção, proclamem essa canção, que nós vamos gravá-la, tá? Eu tenho certeza que a gente vai gravar e vamos formar um lindo coral. Merecemos amor e merecemos perdão, e todos unidos nos tornamos irmãos. Júlia Lopes seguindo, Ivo de Aquino também, fazendo nossa parte, levando o bem, levando o bem. Não olhe para trás, creia que sempre existirá um novo recomeçar. Um grande abraço do prof. Qualquer dúvida, o WhatsApp do prof está na atividade, né? E vocês possuem nos grupos ali contato comigo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, estimo e rogo a vocês muita saúde, muita sabedoria. Muita sabedoria. Um abraço do prof. Fiquem com Deus.